Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no livro ou na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Assim nos diz o Senhor, através da sua palavra. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Até o verso de número 14. Ainda assentados, vamos mais uma vez buscar a direção do Senhor. Pai, nós louvamos por esta hora tão especial que o Senhor mesmo reservou para nos ensinar, para nos ministrar, para falar ao nosso coração por meio da Tua palavra. Necessitamos de que Teu Santo Espírito venha dar clareza no entendimento daquele que fala como porta-voz do Senhor nesta noite, como também a capacitação para aprendermos e entendermos e aplicarmos a verdade da Tua palavra. E dá, Senhor, que nesta relação possamos verdadeiramente ter o nosso coração voltado, única e tão somente para ouvir a Tua voz. Que outras vozes que porventura falem nesta hora ao nosso coração, ou externas ou internas, que todas elas sejam silenciadas, para que tão somente nós nos voltemos para aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Por isso, ó Pai, pedimos que predisponha-nos para ouvir aquilo que, por certo, o Senhor já preparou para esta hora, para sermos edificados pelo Senhor. É no nome do Teu bendito Filho, nosso Senhor Jesus, é que nós oramos, pedindo-Te essas bênçãos e desde já as agradecendo. Amém. Irmãos, temos nesta passagem uma sentença sem interrupção que vai do versículo 3 ao versículo de número 14. Se os irmãos perceberem na pontuação que está dos versos 3 ao verso de número 14, o ponto final desta frase está só no verso de número 14. Não há nenhum ponto final quando Paulo começa a expressar-se neste canto de gratidão, de louvor a Deus, a partir do verso 3, e assim vai até o verso de número 14. É uma frase incrivelmente longa. Se a gente fosse ler ela de uma forma, de um fôlego só, não conseguiríamos. É uma frase extremamente longa. E por que Paulo escreve uma frase tão longa como esta? Queremos crer que, à luz do próprio texto, duas poderiam ser as razões pelas quais Paulo escreveu essa frase, que vai do verso 1, um único parágrafo, na verdade, que vai do verso 3, melhor dizendo, até o verso de número 14. E quais seriam essas razões? A primeira delas
é que o conteúdo do que Paulo apresenta aqui é tão poderoso, é um conteúdo tão comovente, que não poderia, por assim dizer, até irromper a sua alegria com um único ponto ou mesmo uma vírgula. E a segunda razão pela qual Paulo possivelmente tem escrito em único fôlego, seria o fato de que o assunto que Paulo não só aborda é algo encantador, mas ela é uma frase também incomum, tendo em vista que ela é um hino dirigido a cada membro da Trindade. Na verdade, é um cântico à Trindade. Por tudo aquilo que Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, tem feito na restauração e reconciliação dos crentes. Então, certamente é a grande motivação, a grande alegria de Paulo, este hino de gratidão ao Senhor. É como se Paulo tivesse, por assim dizer, abrindo um baú repleto de bênçãos de Deus. E nesta noite nós vamos olhar para este hino, nós vamos considerar as bênçãos específicas dadas a nós por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Louvado seja Deus pela eleição. É o grande tema deste hino. É assim que poderíamos intitular as bênçãos decorrentes da eleição, provindas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme veremos na exposição desta noite. Algo também que nos chama a atenção é a ocasião em que Paulo, o momento em que Paulo estava vivendo é exatamente o contrário de um cântico como este. Porque Paulo, na verdade, estava preso em Roma quando escreveu a carta à igreja de Éfeso. Essa carta trata da igreja e do glorioso propósito de Deus para ela, nela e por intermédio dela. É uma carta que fala da grande alegria da igreja, o grande propósito que Deus tem através da sua igreja. E Paulo então abre essa carta falando alguns pontos ou colocando algumas verdades e salientando alguns aspectos importantes que vale a pena ressaltar no texto, para assim depois observarmos essas três pessoas da Trindade agindo para salvação, para a glorificação, para a reconciliação, para a restauração dos crentes com o Senhor Deus. E antes mesmo de considerarmos sobre as bênçãos decorrentes dessas três pessoas da Trindade, vamos ver a estrutura que Paulo usa dentro deste hino. Então a primeira coisa que observamos é um cântico aqui, é um hino. E o que Paulo coloca antes mesmo de introduzir este hino, ele primeiramente apresenta-se nessa carta. Isso está logo no verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Então primeiramente ele apresenta-se como remetente da carta, e ele se identifica dizendo que ele era apóstolo de Jesus Cristo, e isso não por vontade humana, mas segundo ele, pela própria vontade de Deus. Paulo apresenta-se não como alguém inspirado por inspiração própria, ou mesmo por usurpação, nem mesmo por qualquer indicação de homens, mas ele diz: eu sou apóstolo por vontade de Deus. Isso significa dizer, e vale a pena ressaltar no contexto em que vivemos hoje, que a igreja não nomeia apóstolos. Os apóstolos, conforme vemos, são chamados por Jesus Cristo, conforme o próprio Paulo coloca isso no texto. Nenhum homem então pode constituir a si mesmo como apóstolo, posto que esse é um papel da economia exclusiva de Jesus Cristo. Não temos então mais apóstolos na igreja contemporânea, uma vez que a revelação de Deus está completa nas Sagradas Escrituras. Hoje nós seguimos, na verdade, o ensinamento dos apóstolos e profetas como a revelação última dada por Deus nas Escrituras Sagradas. A palavra apóstolo que é aqui usada, na verdade ela indica a autoridade que Paulo tinha. Era uma autoridade baseada num chamado específico para o apostolado. E é com base nesta autoridade que ele agora se apresenta à igreja de Éfeso. E a palavra usada aqui, colocada no aramaico, tem a ideia, sugere como aquele que é comissionado. Comissionado não apenas como missionário que leva a mensagem. Comissionado não apenas como embaixador
que tem a sua carta selada para entregar a um rei de outro país, mas como um procurador. É a ideia da palavra em aramaico aqui, como um procurador que substitui aquele que o mandou. Ele pode então tomar iniciativas. Assim é o que ele faz e fala e realiza em nome de Cristo. E é exatamente nesta postura que Paulo coloca-se diante da igreja. Paulo, ele diz como apóstolo. Então é alguém que tem autoridade, é um embaixador designado para este fim. E no dizer de Paulo, ele agora foi vocacionado, chamado como apóstolo de Deus, para trazer uma mensagem inspirada, infalível e com autoridade. É assim que ele se apresenta à igreja de Éfeso. Mas há algo mais que podemos dizer nesta introdução. O que Paulo coloca aqui é, aonde é que essa carta foi destinada? Ele diz aí, não por vontade de Deus, aos santos, verso de número 1, que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Essa carta é endereçada àqueles que viviam, segundo Paulo, fiéis em Cristo Jesus, que estavam residindo em Éfeso. Apenas uma ideia geral, a cidade de Éfeso era na verdade a capital da Ásia Menor, e era uma das maiores metrópoles da Ásia. Abrangia uma extensa área territorial e a sua população era superior a 300 mil habitantes. Então é para esta igreja situada nesse ponto geográfico da época a quem Paulo escreve. Mas algo curioso ainda nesta introdução dessa carta é que Paulo ele fala à igreja, mas Paulo fala da igreja que tinha dois endereços. Primeiramente ele diz que a igreja, que aqueles irmãos eram aos santos que vivem em Éfeso, é o endereço dela como cidadã do mundo. Ela estava situada em Éfeso, e ele continua dizendo, e ela também está em Cristo Jesus, cidadã dos céus. Ou seja, uma igreja que tinha pessoas que tinham dupla cidadania, embora vivendo geograficamente em Éfeso, eles também eles tinham uma posição diante do Senhor, conforme o próprio Paulo diz, fiéis em Cristo Jesus. Outras expressões que Paulo usa aí, Paulo chama esses irmãos de santos, aos santos que vivem. A palavra santo aqui não significa e não quer dizer uma pessoa que não peca, uma pessoa perfeita. Os santos aqui não são as pessoas mortas e canonizadas, como alguns movimentos religiosos hoje costumam fazer, mas são pessoas vivas, porém separadas para viver uma vida diferente. É nesse sentido que ele usa a palavra santa. E depois ele diz que esses irmãos não só eram santos que vivem em Éfeso, mas são fiéis. É outra expressão que Paulo usa. Fiéis são todos aqueles que confiam em Cristo, ou todo aquele que é fiel também na maneira de viver. E é essas pessoas que Paulo coloca. Mas algo mais que podemos observar. Paulo roga, na verdade, as bênçãos de Deus para essa igreja. Na sequência ele diz, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Então ele se apresenta como o remetente, reconhece a situação, a circunstância, o ambiente em que vive aqueles irmãos, chama-os de santos, ou seja, separados, e de fiéis, ou seja, pessoas que realmente eram aquelas que confiavam em Jesus Cristo, tinha entregue a sua vida a Jesus, então eram cria nisto. Mas agora Paulo também diz, ou Paulo vai agora suplicar que a graça de Deus alcançasse os seus corações. No verso 2 ele diz, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Dois termos que Paulo usa, e nesses termos que Paulo está fazendo na introdução dessa carta, é rogar as bênçãos especiais para esses destinatários que estavam situados em Éfeso. E os dois termos que Paulo usa é graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala aqui de graça e de paz, tanto da parte de Deus Pai, como do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a graça é a causa da salvação, ao passo que a paz é o resultado proveniente desta graça recebida. A graça é a raiz, por assim dizer, ao passo que a paz é o fruto. Essas bênçãos não emanam de homem, como o próprio Paulo diz, nem mesmo fluem da própria igreja, mas Paulo diz, elas são dadas por Deus Pai e Deus Filho, graça e paz.
comentarista William Hendricks, comentando esse texto, ele diz que aqui a paz pertence ao fluir de bênçãos espirituais que emanam desta fonte, ou seja, Deus. Continua ele dizendo, essa paz é o sorriso de Deus, que se faz presente no coração dos redimidos. É a segurança da reconciliação por meio do sangue de Jesus Cristo. A verdadeira integridade e prosperidade espiritual. A palavra grega aqui, por paz, quer dizer não apenas ausência de tribulação, das dificuldades ou ausência de aflição, mas relaciona-se com o supremo bem de ter o Senhor como Senhor da vida. É tudo aquilo que faz com que a vida seja verdadeiramente digna de ser vivida. Desta forma, então, quando Paulo roga a graça e a paz, é algo absolutamente necessário e independente das circunstâncias externas. Ou seja, essa graça e paz, como ele próprio estava vivendo, conforme já falamos, num contexto de prisão. E ele fala da graça e a paz. Um homem preso, porém, orando para que Deus abençoasse aqueles que estavam livres, não estavam como eles, mas que a graça e a paz reinassem sobre o coração deles. Ou seja, vemos aqui esta bênção que Paulo suplica à igreja. E aí Paulo depois vai falar do objetivo dessa carta, quando ele diz no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, o grande tema que Paulo vai abordar aqui, ele vai falar da grande alegria, ele vai dizer como nós somos um povo abençoado, como vocês em Éfeso são abençoados. Ao focar a atenção nas bênçãos superlativa, o apóstolo então prorrompe em alegria, conforme vemos aqui, nessa doxologia, nesse cântico, dizendo, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É um salmo, na verdade, de louvor pela redenção, pela consumação das coisas criadas. É um salmo de louvor pelas coisas cumpridas em Cristo e por meio do Espírito Santo. E pelo propósito do eterno Deus, aí entram as três pessoas da Trindade. Ou seja, Deus é bendito quando Ele é louvado por tudo aquilo que gratuitamente Ele fornece e concede aos seus eleitos. Essa é a estrutura. Então o apóstolo não põe, por assim dizer, os holofotes da sua doxologia na situação como o prisioneiro estava em Roma. Ao contrário, ele pensa grande, e é por isso que ele diz, louvado seja o Senhor, por as bênçãos decorrentes das três pessoas da Trindade. E aí ele vai começar a abordar as bênçãos ou as graças advindas de cada pessoa da Trindade. Primeiramente o que ele diz é que Deus é a fonte. Quando ele diz, no verso já lido, bendito o Deus, a fonte de onde provirão todas as bênçãos, é Deus, o Pai, nosso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a fonte das bênçãos que Paulo vai alistar logo em seguida, tem a ver com Deus. Ele é o dono do universo, e nós consequentemente somos filhos e somos herdeiros dessas bênçãos. Antes mesmo de Paulo descrever as riquezas, ele prorrompe aqui numa alegria tremenda, inaudível, falando sobre isto. Embora essa seja a carta mais eclesiológica, ou seja, que fala da eclesia ou da igreja, em todo o Novo Testamento, fala do propósito de Deus para a igreja no tempo presente. Embora esse seja o grande tema da carta, a atenção de Paulo no início dela não é focada para a igreja, mas para as bênçãos provindas da Trindade a favor da igreja, que Deus tem um propósito nela, que é a carta de Éfeso. E ele vai falar que essas bênçãos não são poucas, ou seja, a natureza das bênçãos, segundo Paulo aqui, ele diz aí, nós temos toda sorte de bênção espiritual. É assim que Paulo diz. Não são poucas, toda sorte de bênçãos espirituais. Não é pouca coisa, inclusive ele vai dizer isto. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. No Antigo Testamento, o povo tinha bênçãos materiais como recompensa pela sua obediência. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 28. Mas hoje, nós temos bênção, toda sorte de bênção, no dizer de Paulo, espiritual, nas regiões celestiais.
Isso revela que o espiritual é mais importante que o material. É lamentável como as pessoas andam em busca de bênçãos físicas e materiais, quando na verdade Paulo diz, vocês já são abençoados com bênçãos espirituais. E ele diz, toda sorte de bênção espiritual Deus reservou para a igreja, Deus reservou para os seus filhos, Deus reservou para os seus eleitos, todo tipo de bênção espiritual. Então é questionável aqueles que andam em busca de algo mais além das bênçãos espirituais, e que inclusive focam nas bênçãos temporais o seu coração, e tem por alvo as bênçãos físicas, quando Paulo diz, vocês como igreja já são abençoados com toda sorte de bênção. E a esfera dessas bênçãos, ele diz, vocês são abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa frase não aparece em outra carta de Paulo, das suas outras 12 cartas. Paulo então quer chamar a atenção para a realidade de que quando nós estamos em Jesus Cristo, nós já estamos como que levantados dentro da perspectiva desse mundo, como alguém que já está em realidade espiritual, no estado de exaltação em Cristo Jesus. Por isso que ele diz que nas regiões celestiais nós temos toda sorte de bênçãos. Isso se dá na pessoa de Jesus Cristo. As pessoas não convertidas estão interessadas primariamente nas coisas terrenas, porque é o lugar em que elas vivem, e é por isso que elas não aspiram sobre algo depois. E há até aqueles que acreditam que a vida resumirá à sua morte, que ele morrerá como um cão morre. Então era a filosofia dos crentes de Corinto, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas Paulo diz, para aí, nós não somos como esses que o foco deles é o tempo presente. Há bênçãos espirituais que nós já gozamos, parte delas, e gozaremos ainda nas regiões celestiais. As pessoas do mundo então não entendem, porque nós aspiramos essa pátria celestial, porque nós regozijamos, como Paulo regozija pelas bênçãos espirituais, porque essas pessoas são filhas deste mundo, no dizer do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 16, verso 8. Mas a vida do cristão, segundo a palavra de Deus, está centrada no céu. A sua cidadania encontra-se no céu. O próprio Paulo diz isso em Filipenses capítulo 3, verso 20. Em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo diz que o nosso nome deve estar escrito no céu, e o nosso Pai está no céu. A oração dominical, a oração ensinada por Jesus, foca como o céu. Então as expressões que Paulo usa aqui, que nós somos abençoados nas regiões celestiais, não se refere a uma localização física, mas uma esfera de realidade espiritual, a qual todos os crentes em Jesus Cristo já foram levantados ou elevados. Não se trata propriamente do céu futuro, mas do céu que existe no cristão no tempo presente. Os crentes já desfrutam desta realidade. É por isso que nós podemos cantar, como diz o autor sacro num dos nossos hinos, é céu aqui, com Cristo em mim. Não importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa, boa, gruta ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia! Sim, é céu aqui. Paulo está dizendo isso. O Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, contribuíram, trabalharam a obra de tal maneira para que os seus filhos possam agora desfrutar nas regiões celestiais em Cristo Jesus de todas as bênçãos espirituais. E agora sim Paulo vai introduzir, ou Paulo vai trabalhar agora as bênçãos. Fala então, ele se apresenta, fala da sua autoridade, ele suplica a graça e a paz sobre aqueles crentes, ele diz para abrir aí este cântico de adoração das bênçãos que os crentes desfrutam, que é em Jesus e nas regiões celestiais. E agora Paulo vai trabalhar cada uma dessas bênçãos de acordo com cada pessoa da Trindade. De acordo com esta passagem, o que vemos aqui são vírgulas e ponto e vírgula que começa do versículo 3 e vai até o verso de número 14. É o que podemos destacar na nossa leitura, ou na leitura que temos das nossas Bíblias. Porém, algo curioso que é visto em leitura de outra versão. Ou seja, Paulo agora vai falar de algo em 3 etapas. É um hino que nós diríamos que esse hino está dividido aí em 3 etapas. O apóstolo Paulo
naturalmente inspirado pelo Espírito, fala da procedência trinitariana das bênçãos, que ele abriu o tema conforme vimos até aqui. A fim de auxiliar aqueles que leem a Bíblia e não perder a conexão do pensamento, a versão King James põe um ponto final depois de cada versículo nesta passagem. E assim, dentro dessa versão da King James, a estrutura do texto seria assim: os versos 3 ao verso 6, teríamos aqui uma estrofe. O verso 3 a 6, uma estrofe. Depois os versos de 7 a 12, uma segunda estrofe. E os versos 13 a 14, uma terceira estrofe. Ou seja, de acordo com essa pontuação da versão King James, vemos 3 estrofes nesse hino inspirado que Paulo escreve. E a estrutura seria mais ou menos esta. Na primeira estrofe, versos de 3 a 6, relaciona-se com o passado, bênçãos do passado, tendo o misericordioso plano do Pai. Aqui é o Pai que concede essas bênçãos relacionadas ao passado. A segunda estrofe desse hino seria composta dos versos 7 a 12, onde relaciona-se com o presente, ou seja, gira em torno da obra redentora de Cristo. E a terceira e última estrofe desse cântico, versos 13 a 14, aponta para a futura consumação da redenção e exalta o ministério da terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Espírito Santo. Daí porque intitulamos esse tema da mensagem como sendo as bênçãos, ou louvado seja Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. E é aqui, dentro dessas estrofes, que Paulo então começa a abordar. Vamos analisar a primeira delas, a bênção procedente de Deus o Pai. Vamos analisar nesta noite os versos 3 a 6, onde relaciona-se com o passado, onde nesses versículos veremos o misericordioso plano de Deus, e Deus o Pai como autor desta obra, como responsável por esta obra. Vejamos, portanto, Deus o Pai, e nós podemos dar um título a essa estrofe como sendo: Deus o Pai nos escolheu. É a bênção do passado, é a bênção do Pai, como ele diz aí, como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Verso de número 4. Nos escolheu. O sujeito aqui é Deus. Ele é que fez essa diferença. A eleição é um ato da livre e soberana graça de Deus. Observe aqui, querido, que em momento algum Paulo trata da questão da eleição como um tema para discussões e debates teológicos vazios. Paulo parte da pressuposição natural: esse assunto não se discute. Não é assunto para a academia, para os debates teológicos, ainda que tenha havido debates acirrados sobre essa doutrina da eleição, não. Mas Paulo não trabalha isso, Paulo não admite essa discussão. Ao contrário, Paulo ele entra nesse terreno com humildade e reverência, reconhecendo. Paulo abre essa doxologia, ou seja, esse louvor e adoração, dizendo: bendito seja Deus. A Bíblia nunca argumenta a doutrina da eleição, ela simplesmente expõe a doutrina. Ela não levanta ele como assunto de controvérsia ou especulação teológica, de debates. Ela expõe a doutrina. É fato. John Stott diz que a doutrina da eleição não foi inventada por Agostinho de Hipona, nem por Calvino de Genebra. Pelo contrário, afirma ele, é sem dúvida uma doutrina bíblica. E nenhum cristão bíblico pode ignorar essa doutrina. A Bíblia não só discute o tema, mas nos proíbe de discuti-lo, diz Stott. E aí ele cita o texto de Paulo aos Romanos, quando ele diz lá: ele, Deus, tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás, por que Deus se queixa ainda? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas diz ele ainda: quem és tu, homem, para argumentar com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que formou: porque me fizeste assim? É a citação que ele faz, colocando essa expressão, que é um assunto não para discussão e nem debates teológicos. Você crê e você aceita, e a Bíblia é muito clara sobre isso. Isso mostra então que as provas bíblicas da doutrina da eleição divina são incontestáveis.
Charles Spurgeon, referindo-se a esse texto, diz, ou referindo-se a essa doutrina, ele diz que por meio dessa verdade da eleição, fazemos uma peregrinação ao passado e contemplamos pai após pai da igreja, mártire após mártire, levantar-se e vir pegar a nossa mão. Em outras palavras, irmãos, se cremos nessa doutrina, teremos atrás de nós uma nuvem de testemunhas. Jesus, os apóstolos, os mártires, os santos, os reformadores, os prisioneiros, os missionários. Se realmente cremos nessa doutrina, estaremos acompanhados por Pedro, por João, por Paulo, por Agostinho, por Crisóstomo, Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, John Owen, Thomas Goldwyn, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon, John Broadus, Martin Lloyd Jones, John Stott e tantos outros. Se cremos realmente nessa doutrina, teremos atrás de nós os grandes credos, as grandes confissões reformadas. Se cremos nessa doutrina, teremos do nosso lado o testemunho das Escrituras e da história da própria igreja. E é assim que Paulo introduz o assunto, ou é assim que Paulo aborda o tema. Paulo fala sobre os vários aspectos dessa eleição. Observe bem, ele diz primeiramente do autor da eleição, e no verso nós lemos, é Deus o Pai, Ele é o autor da eleição. Em outras palavras, não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. E Paulo afirma isso em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. O Senhor Jesus Cristo em João capítulo 15, verso 16, ele diz, não foste vós que me escolhestes, referindo-se à sua igreja, aos seus discípulos, mas eu vos escolhi e vos designei. Os pecadores perdidos estão entregues a si mesmos, e eles não procuram a Deus. Paulo afirma isso em Romanos capítulo 3, que do céu é o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem busca, ver se há quem entenda, e a conclusão é, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há justo, não há nenhum sequer. E como podemos então dizer que as pessoas estão procurando e buscando a Deus? Paulo diz, não, Deus o Pai, foi Deus quem nos elegeu, Ele é o autor da eleição. Deus nos escolheu porque prevíamos que creríamos em Jesus? Não, mas Ele nos escolheu para crermos em Jesus Cristo. Ou seja, o mérito do próprio crer não vem de nós. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos, como diz Paulo no versículo 4, santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas Paulo vai dizer que Deus nos escolheu para essas boas obras, no próprio texto de Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1, 2, que Ele escolheu-nos para a obediência. Então observe que a fonte propulsora é o Senhor, é Ele que age, é Ele que busca, e é isso que Paulo diz no texto sagrado, que Ele nos predestinou, que Ele nos escolheu, verso 4, antes da fundação do mundo. E este é outro ponto que chama a atenção, o tempo. Quando se deu esta escolha? Primeiro ele diz, foi Deus o Pai. Na sequência do verso 4, ele agora nos diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Mais uma vez, referindo-se a essa doutrina, Charles Spurgeon dizia o seguinte, que enquanto, referindo à expressão antes da fundação do mundo, ele diz, enquanto não recuarmos até o tempo em que o universo inteiro dormia na mente de Deus, como algo que não havia nascido, enquanto não penetrarmos na eternidade em que Deus, o Criador, vivia na comunhão da Santa Trindade, quando tudo ainda dormia dentro dele, quando a criação inteira repousava em seu pensamento todo abrangente e gigantesco, não teremos nem começado a sondar o princípio, o momento em que Deus nos escolheu. E Spurgeon conclui dizendo, Deus nos escolheu quando o espaço celeste não era ainda agitado pelo marulhar das asas de um único anjo, quando ainda não existia qualquer ser, ou movimento, ou tempo
e quando coisa alguma, nem ser nenhum, exceto o próprio Deus existia, e ele estava sozinho na eternidade, antes da fundação do mundo. Nessa linguagem até poética de Spurgeon revela, foi lá, sozinho, e Paulo afirma isso, elegeu-nos antes, verso de número 4, da fundação do mundo. Então isso mostra que a eleição, claramente ensinada na Bíblia, não foi um plano de última hora, porque o primeiro plano de Deus fracassou. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa, como muitos assim acreditam ou advogam. Deus não ficou lá preocupado, com medo de que o homem estragasse o seu plano, ou estragasse o próprio Éden. Deus planejou a nossa salvação antes mesmo de lançar o fundamento da terra, antes mesmo dos nossos pais pecarem. Tudo já estava certo no plano redentor de Deus. Antes que houvesse céu, antes que houvesse terra, Deus já havia decidido nos escolher em Jesus Cristo para a salvação. Ele nos escolheu, no dizer de Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 9, antes dos tempos eternos. Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, conforme 2 Timóteo 2,13. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, conforme o texto que estamos estudando essa noite. Sim, esse plano, consequentemente, jamais foi ou será frustrado. Esse plano não pode ser anulado, porque ele não está condicionado ao tempo e ao espaço. Foi na eternidade que Deus definiu isto. Isso quer dizer que mesmo diante da nossa rebeldia, mesmo diante da nossa transgressão, o plano de Deus permanece intacto quanto à nossa salvação. O plano de Deus permanece vitorioso. Não é isso que Paulo diz em Romanos 8, verso 30? E aos que predestinou, diz Paulo, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É a linguagem de Paulo em Romanos. Nenhum problema neste mundo pode vir cancelar a eleição divina. E por isso mesmo Paulo continua lá no capítulo 8 de Romanos, versos 33 em diante, ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E o apóstolo ainda continua em Filipenses 1,6, dizendo: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, a nossa vida está segura nas mãos de Jesus. E é por isso que, em decorrência dessa doutrina, uma outra, seguindo a ela, é que não há perdição, ou não pode perder. Nós não perdemos a salvação, porque Deus é o autor, e Deus é o sustentador. É aquele que completa, no dizer de Paulo, aquele que começou boa obra, há de completá-la. Por isso que não cremos nessa ideia do crente cair da graça. Quem crê nisso não lê Bíblia, não entende, e não lê textos como este, é muito claro. Então temos aqui a garantia, a segurança, que Deus na eternidade elegeu-nos para a glória dele, e isto ninguém pode mudar. Mas algo mais que Paulo ainda fala dessa doutrina, ou da eleição com base no Pai. E o que Paulo diz aqui? Ele diz que Deus nos escolheu. Então, em quem? Na sequência, nele. E este sujeito aí é o sujeito que termina o versículo número 3. Ou seja, ele refere-se a Jesus. Como é que isso se deu? Eu não estava lá. Eu já estava certamente nos planos de Deus. Mas como lá, onde eu não existia, já ele havia escolhido. E aí Paulo diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ou seja, o agente da eleição, Deus nos escolheu em Cristo. A eleição então não anula a cruz de Jesus Cristo, antes ela inclui a cruz de Cristo nisso. Não somos salvos assim à parte de Cristo, não somos salvos à parte do seu sacrifício vicário, mas é através da sua morte substitutiva. A eleição é o fundamento e a raiz de todas as bênçãos subsequentes. Deus não nos escolheu em nós mesmos, por nossos méritos, mas em Cristo. Ou seja, fora de Jesus Cristo não existe eleição. Fora de Jesus Cristo não há salvação.
E é por isso mesmo que ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Todas as bênçãos espirituais que hoje recebemos estão centralizadas em Jesus Cristo. Ninguém então pode se considerar um eleito de Deus mantendo-se rebelde à cruz de Cristo, não crendo em Jesus Cristo. É impossível. O eleito, ele é eleito em Jesus Cristo. E quem foram os objetos dessa eleição? No dizer de Paulo, ainda no verso de número 4, ele diz: nos escolheu. Isso prova que a salvação não é universalista. É para todo mundo. Veja que Paulo fala de alguém específico. Paulo está escrevendo aos crentes. Quem? Aos crentes do versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então Paulo está falando para os santos, Paulo está falando para os fiéis, consequentemente então Paulo está falando para todo mundo de forma indiscriminada. Mas Paulo está escrevendo para crentes, aqueles que, depois ele vai dizer no verso de número 4, irrepreensíveis. Então, quando ele fala que ele nos escolheu, refere-se a todos aqueles, sem distinção, etnia, cultura, religião, raça, mas a todos os homens, de todas as culturas, de todos os povos e línguas, Deus tem os seus escolhidos. E nesse caso Paulo está escrevendo a carta àqueles irmãos que eram enquadrados como santos e fiéis em Cristo Jesus, que criam em Jesus Cristo. E qual foi o propósito de Deus? Ele diz aí, ainda no verso de número 4, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Com qual propósito? Ele diz: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Há um propósito de Deus na eleição. E Paulo vai apresentá-lo nesse verso ainda. E o propósito da eleição é que Deus escolheu para sermos santos. É o primeiro propósito. Depois ele diz: e irrepreensíveis. Em outras palavras, Paulo fala aqui de que a santidade e a irrepreensibilidade são o propósito de Deus na nossa vida. Nenhuma pessoa deve considerar-se eleita de Deus se não vive em santidade. A santificação não é a causa, mas a prova da nossa eleição. É a evidência pública de que somos um povo separado. A eleição é a raiz da salvação, mas não o fruto. O fruto da eleição é uma vida santificada. Veja que Paulo diz: fomos chamados para ser santos. Então, lê do engano aqueles que pensam que a doutrina da eleição promove ou estimula uma vida relaxada. Então, já que eu sou eleito mesmo, não importa o que vai acontecer. Não é bem isso que Paulo diz. Ele diz: vocês foram eleitos para demonstrar isto, uma vida de santidade. Somos eleitos para a santidade e não para o pecado. Então Deus tem um propósito nisso. Somos salvos do pecado e não no pecado. Jesus Cristo se manifestou, segundo as Escrituras, para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, ou 1 João, versículos 3 a 8, João vai falar sobre isso. Em outras palavras, uma pessoa que se diz segura em sua salvação e não vive em santidade, está provando que ela não é eleita. Como é que você tem vivido a sua vida? Você tem vivido em santidade? Então você evidencia uma graça interna que operou seu coração e transformou e chamou para o Senhor Deus. Deus não gera filhos imundos porque Ele é santo. Ele gera filhos à semelhança dEle. Então a nossa santidade é a justificação pública da eleição interna. A palavra de Deus diz que nós devemos confirmar a nossa eleição. A palavra usada aqui por santo é a ideia de diferente, de separação. Algo que é santo é algo que é diferente das coisas ordinárias. Assim como um templo é diferente dos demais edifícios de uma região, assim como um sacerdote é puro porque ele diferencia-se dos homens comuns, a vítima que era sacrificada, ela era santa, separada dos demais animais. O dia do Senhor é chamado um dia de repouso, ele é santo, ele é diferente dos demais dias, e vimos isso hoje de manhã. Deus é santo por excelência, e por Ele ser santo, Ele elege, Ele chama pessoas para refletir o seu caráter nessa terra. Nós somos o reflexo do caráter de um Deus santo. Não teria outra maneira do mundo ver o Senhor Jesus Cristo se não fosse pela vida e santidade dos seus filhos.
Muitos, para sua própria ruína, pervertem a doutrina da eleição, quando afirmam: não, eu sou eleito de Deus, mas acabam vivendo numa vida de ociosidade, vivendo, praticando iniquidade, mas se chamam de cristãos. Não são poucos aqueles que se intitulam de evangélicos, de cristãos nesse país, mas os seus frutos os reprovam. E aqui Paulo está dizendo que não há uma dicotomia. Paulo está dizendo: você foi eleito para esse tipo de vida, você foi eleito para a santidade. A outra expressão que Paulo usa é sermos santos, final do verso 4, e irrepreensíveis. A palavra grega aqui, irrepreensível, é a palavra que em todo o Antigo Testamento era aplicada para o sacrifício que era imaculado. Não podia conter mancha. Essa palavra quer dizer sem qualquer espécie de mancha, sem defeito. Do contrário, era rejeitada por Deus como parte do sacrifício. Era a palavra para designar um animal apto para ser oferecido em sacrifício. E esta palavra aqui, ela então concebe a ideia de que nós somos separados, sem mancha, sem defeito, para o Senhor. Da mesma forma como Ele não oferecia ou não recebia uma vítima com defeito, também hoje nós nos apresentamos assim. E Paulo diz isso em Romanos capítulo 12. Que oferecemos ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é esse nosso corpo, é a vida de santidade. E Paulo diz que é a maneira de evidenciar a eleição, é numa vida de irrepreensibilidade. A eleição então tem como alvo nos levar a uma vida limpa, a uma vida pura, a uma vida santa. Somos descritos nas Escrituras como a noiva do Cordeiro, que inclusive está sendo adornada para Ele. Não somos escolhidos para viver na lama, mas para vivermos, como diz Paulo, como luzeiros do mundo, para apresentarmos Jesus como a noiva pura, santa e sem defeito, como Paulo diz ainda em Efésios capítulo 5. Então veja que grande responsabilidade eu e você, que fomos alcançados por esta graça soberana da salvação, da eleição, temos. Que grande responsabilidade. E por fim, no verso 5 ele diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para a comunhão, e nos predestinou para Ele. Este é outro fim, para manter uma relação. Deus nos predestina para vivermos em santidade, em novidade de vida, em uma vida irrepreensível e uma vida de comunhão. E é por isso que ele diz: predestinou para si mesmo. Deus nos predestinou para Ele, para vivermos diante dEle. Deus nos escolheu para vivermos não longe dEle, mas na intimidade e na comunhão dEle. Fomos eleitos para Deus, para andarmos com Deus, para nos deleitarmos em Deus. Ele é a nossa fonte, Ele deve ser o nosso prazer, Ele é o amado de nossas almas, como diz a Escritura. Na presença dEle, diz a palavra do Senhor no Salmo 16, é que encontramos plenitude de alegria. Assim como Enoque, que andou com Deus, nós somos eleitos para a comunhão com o Senhor. Para concluir, podemos dizer então que essa doutrina, ou a doutrina da eleição, é uma revelação divina, não é criação humana. E sendo assim, não deve ser objeto de especulações e debates inúteis. Por outro lado, essa doutrina nos encoraja, ela nos incentiva à vida de santidade, não uma vida de desculpa para o pecado. Essa doutrina é um estímulo também à humildade, porque não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele que nos escolheu. Isso então coloca-nos no devido lugar, é entender que Ele é soberano e Senhor de todas as coisas. Então não deve haver, por parte daqueles que foram alcançados por esta graça, qualquer vanglória, achar que nós somos melhor, porque não somos. Estamos no mesmo estado dos demais, sem Deus, sem esperança e sem salvação. E por fim, não é um motivo para orgulho, ela é um encorajamento também para a evangelização. Não é uma razão para o descuido missionário, mas ela é a razão, ela é a fonte propulsora da evangelização. Por que devemos pregar o Evangelho? É na certeza de que Deus levanta pecadores, que Deus faz mortos ressuscitar, porque esta é a figura que as Escrituras descrevem, um homem sem Deus, como Paulo mesmo diz nessa mesma carta,
que nós estamos mortos em delitos e pecados. Então essa doutrina, na verdade, nos incentiva a pregação. Eu não teria qualquer encorajamento para chegar num cemitério e pregar e dizer: mortos, levantem-se porque eu estou pregando. Na base da minha argumentação, vocês deverão levantar. Eu jamais faria isso, como creio que ninguém aqui seria tolo o bastante para fazer isso. Mas por que nós pregamos a um mundo de mortos em delitos e pecados? Na certeza de que Deus vivifica mortos. E por não saber quem são eles, porque não há uma marca na testa dizendo: este é o eleito de Deus. O Evangelho, a pregação do Evangelho, o trabalho de anunciar o Evangelho, que vai descobrir os eleitos de Deus. Porque Paulo mesmo diz isso em Romanos capítulo 10. Que é a pregação do Evangelho, é que desperta a fé no coração. Que é através da pregação, de ouvir a palavra, é que mortos vão ressuscitar. Então há um grande encorajamento para pregarmos. E há uma grande motivação para o zelo missionário, pelo trabalho de missões, porque os outros lugares distantes, onde não podemos estar fisicamente, irmãos estão lá, confiados nessa mesma convicção de que Deus salva pecadores, que Deus tem um plano de tornar conhecido o Evangelho da graça. Deus tem um plano para o mundo lá fora, para os pecadores, é de revelar o amor salvífico, o amor transformador que alcançou-nos como igreja. Que possamos ter essa mesma disposição, esse mesmo ato de glorificação, este hino de louvor ao Deus Pai. Mas os irmãos dizem: e os outros membros da Trindade? E o Senhor Jesus? E o Espírito Santo? Que esse canto é um canto à Trindade. Devido ao nosso tempo, não tínhamos como abordar tanta maravilha no texto. Mas esse sermão continua na próxima semana, quando veremos então as bênçãos no Filho e no Espírito Santo. Que aquilo que abordamos até aqui seja um grande encorajamento, seja também um alerta para ver que tipo de vida temos vivido. Realmente temos justificado o nosso chamado vivendo vidas santas, irrepreensíveis e em comunhão com Deus? Se não tem sido essa a sua experiência, reavalie-se diante desse texto e dessas verdades tão claras da palavra do Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as consolações e os ensinos do Santo Espírito repousem sobre vós
sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.